Um, dois, teste, som. Amém, igreja? O culto não acabou, o culto está apenas começando. E agora nós vamos para uma parte muito importante. Todo o culto é importante, mas nós vamos para uma parte agora que é uma parte que, como uma semente, sempre uso esse exemplo, como uma semente será lançada nos nossos corações. E cremos que será como uma terra fértil recebendo uma semente boa para dar um bom fruto. Amém ou não amém? Antes de começar essa palavra, eu quero que você feche seus olhos, eu quero fazer uma oração rápida. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui, obrigado por cada jovem, obrigado por cada pai que se dispôs a trazer seu filho aqui. Nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperaram para que a gente não estivesse aqui hoje, mas o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor já está falando conosco e nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos em nome de Jesus que nossos corações estejam abertos para receber a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que os nossos olhos sejam destampados e nós consigamos ver a sua face nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos em nome de Jesus, continue conosco e continue se fazendo presente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu tenho uma palavra aqui que eu vou tentar ser o mais rápido possível. A Laura ela já falou para mim que eu não tenho muito tempo, porque eu falo muito, mas eu vou tentar dar uma resumida sem perder a essência, que é muito importante. Olha o pessoal falando ali que é verdade. Misericórdia. Eu nem falo tanto, gente. Mas a palavra de hoje ela tem um tema. Tá no telão aí o tema. E a palavra de hoje, o tema é Game Over. A pessoa fica feliz quando recebe essa mensagem de Game Over. E eu quero começar essa palavra com uma frase que eu quero que você preste muita atenção nessa frase. Preste atenção. Estão prestando atenção, sim ou não? Então preste atenção. O evangelho vai acabar com a sua vida. Tipo assim, parece ser controverso. Você está numa igreja falando que o evangelho vai acabar com a minha vida, não é? Parece, nossa, Samuel está ficando doido. Pegou o microfone ali, o pastor Flávio deixou ele falar isso. O evangelho vai acabar com a minha vida? Vai. O evangelho ele tem esse potencial tão grande, ele é tão incrível que ele consegue acabar com a nossa vida. E eu vou te falar aqui alguns pontos que vão te mostrar e te provar que isso não é algo ruim. O evangelho ele vai acabar com a nossa vida, como foi falado aqui, porque a nossa vida é pecaminosa. A nossa vida nos distancia de Deus. A nossa vida tira o nosso real propósito. A minha vida, se ela é comandada por mim, se ela é comandada pelas minhas vontades, se ela é comandada pelo que eu quero, cada vez mais eu estou me distanciando de Deus. E o evangelho ele veio justamente para acabar com essa vida e me dar uma nova vida e me dar uma vida eterna. Resumindo o evangelho, eu posso falar aqui o evangelho em 5 pontos. Primeiro ponto, Deus criou um mundo perfeito sem pecado. Segundo ponto, o homem pecou e se distanciou de Deus. Terceiro, o homem tentou pagar com a sua própria mão, com a sua própria força e suas obras e não conseguiu. Quarto, o próprio Deus enviou seu filho para morrer no nosso lugar e pagar essa nossa dívida. Mas ele não morreu, ele ressuscitou. E quinto, ele vai voltar para buscar sua noiva. Esse é o evangelho. Se algum dia seu amigo te perguntar o que é esse negócio de evangelho, resuma para ele em 5 pontos. Agora, como nós vivemos esses 5 pontos, é a parte complicada. E hoje eu vou falar aqui 5 tópicos que vai te provar que o evangelho vai acabar com a sua vida, mas essa é uma boa notícia. O game over não é o fim do jogo. O game over é só o começo, nós temos uma fase bônus para ser desbloqueada. Amém ou não amém? Todo mundo está comigo, todo mundo está atento? Hoje eu quero encorajar você a não ter medo de perder. Eu quero encorajar você a não ter medo de perder o controle da sua vida. Pelo contrário, eu quero encorajar você a estar disposto a entregar esse controle nas mãos de Deus e falar: Deus, está aqui, eu sou o player 2, você é o player 1, faz o que você quiser da minha vida. Eu quero te encorajar nessa noite, você sair daqui totalmente leve, sem mais nenhum peso nas suas costas, porque você entregou nas mãos daquele que é capaz de fazer coisas incríveis na sua vida. Amém? Eu separei aqui alguns pontos e eu vou falar. Primeiro ponto, o criador do jogo é o nosso amigo. Às vezes a gente fica preocupado de entregar na mão de Deus, ou entregar o controle da nossa vida para a mão dele, porque acha que as nossas decisões são decisões melhores.
E eu quero te dizer não. Ninguém vai ter uma decisão, ninguém vai ter uma escolha, ninguém vai ter algo melhor para a sua vida do que aquele que te desenhou, aquele que te criou, aquele que fez você, aquele que sonhou com você, aquele que te trouxe até aqui. O criador do jogo, o dono do jogo, ele é nosso amigo. A Bíblia fala o seguinte, lá em João: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que eles já não são mais simples servos. Por quê? Porque o servo ele está na fase ali de só fazer, e muitas vezes ele nem sabe por que ele está fazendo, ele só está cumprindo ordens e só está entregando resultados. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós deixamos o Evangelho acabar com a nossa vida e tirar o controle das nossas mãos, nós paramos de ser só servo. Nós continuamos servindo Ele, mas nós assumimos a nossa identidade de filho e amigo de Deus. Então, quando aqui Jesus está falando para os discípulos, Ele também fala que eu te chamo de amigo porque tudo aquilo que Deus fala para mim, eu falo para vocês. Ou, em outras palavras, não tem mais segredo. Tudo aquilo que Deus revela a mim, eu estou revelando a vocês. E isso não fala mais de uma esfera de serviço, de fazer. Isso fala mais de uma esfera de intimidade, onde você tem de intimidade com Jesus, a ponto de você contar os seus segredos a Ele e Ele revelar os segredos dele a você. Então, primeiro ponto muito importante para você se ligar aqui hoje: Ele é o criador do jogo e Ele é seu amigo. Então tenha certeza que o Evangelho vai acabar com a sua vida, mas você não vai ficar numa fase pior. Pelo contrário, você vai ser levantado para algo melhor, porque aquele que te desenhou com um propósito é quem vai assumir esse controle. Amém ou não amém? Eu quero que vocês interajam comigo, galera. Não fique quieto não. A palavra está aqui, tem que influir dos dois lados. Amém? Hoje Jesus está dizendo a mesma coisa para você. Jesus está falando assim: ei, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Não o mundo, não os prazeres da carne, não as coisas que acontecem lá fora. Aquilo não é seu amigo, aquilo não quer o seu bem. Eu sou seu amigo, eu te desenhei, eu estava lá quando você foi criado, eu estava lá quando foi soprado dentro de você o Espírito de Deus, e eu sei o que é melhor para você. Como foi falado aqui, às vezes a gente faz as coisas querendo impressionar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos conhecidos, quando na verdade nós precisamos impressionar, não é nem impressionar, mas nós precisamos agradar aquele que nos criou, porque Ele é nosso verdadeiro amigo. Você não é mais escravo de você mesmo. Lembra do culto passado, o louvor que foi cantado aqui? Eu não sou mais escravo do medo. Aê! Obrigado, Ministério de Louvor aí, ó, quiser contratar, shows 075. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos o quê? Filhos de Deus. E mais do que filho, nós vivemos diariamente com Ele. Hoje os meus pais estão no Brasil, eu tenho essa distância aqui, mas Deus está aqui 24 horas comigo, o Espírito Santo está aqui 24 horas comigo, assim como Ele está com você. Ele não fecha os olhos, Ele não se distrai, Ele continua com os olhos fixos em você, porque Ele te ama tanto, tanto, que Ele enviou o Filho dEle para morrer no seu lugar. Jesus veio na terra, como eu falei aqui no terceiro ponto do Evangelho, Jesus ele veio na terra para pagar uma dívida que não era dele, era sua, era minha, era para nós estarmos ligados ao pecado e condenados à eternidade de fogo. Só que uma dívida eterna só pode ser paga por um Deus eterno. Lembra que eu falei que os homens tentaram pagar com as suas próprias mãos e as suas próprias obras e não conseguiram? Por quê? Porque a dívida é eterna. Logo, quem precisou pagar foi um Deus eterno, e foi por isso que Ele enviou Jesus. Estão entendendo, igreja? Segundo ponto, o criador do jogo tem algo melhor para nós. Como eu estava complementando o primeiro ponto, em Isaías 55, 8, 9 diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quantas vezes o seu coração te enganou? E você idealizou algo que você queria muito, e você colocou tanta expectativa naquilo, que quando você recebeu, você falou, nem era tudo isso. Nosso coração é enganoso. Às vezes o nosso coração faz a gente desfocar do nosso propósito e colocar o nosso foco em algumas coisas que são passageiras,
E aí quando a gente alcança aquilo, nós percebemos que, opa, o buraco aqui ainda está aberto. O vazio no meu peito ainda está, porque eu não vou conseguir suprir esse vazio com carros, com dinheiro, com casas. Isso é muito legal, mas vai passar, vai ficar. O propósito eterno de Deus é algo que não passa. O propósito eterno de Deus é algo bem maior do que nós queremos para nós, do que nós sonhamos para nós, do que eu almejo receber e ganhar e conquistar. O propósito de Deus é maior do que isso. Segundo ponto, como eu falei aqui, o segundo ponto, o Criador do jogo tem algo melhor para nós. E esse algo melhor é a presença dEle. O algo melhor é a presença dEle. O pensamento maior é o pensamento nele. Os sonhos maiores é o sonho de estar com Ele um dia. Quando nós conseguimos entender isso, nós começamos a colocar todas aquelas outras nossas prioridades nos lugares delas, que não é na prioridade. A nossa prioridade deve ser Deus. Amém? Por que o nosso coração ele cria tanta expectativa e muitas vezes ele não é suprido? Porque o nosso coração é enganoso, a própria Bíblia diz isso. O nosso coração, ele guerreia contra nós mesmos muitas vezes. Porque nós pensamos e queremos sempre alcançar algo de acordo com o nosso entendimento. E as coisas de Deus e os propósitos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Logo, eles são maiores que o nosso entendimento. É complicado eu falar para você o que Deus te ama tanto e quer algo tão bom para você e tão maior para você se você não experimentar isso. Nessa noite, essa palavra aqui, ela quer te encorajar a você perder o controle da sua vida e entregar para as mãos de Deus. E assim você entendeu o que Ele tem para você é maior e melhor do que você pensou e sonhou. Amém ou não amém? Terceiro ponto, o Criador do jogo sabe mais sobre o jogo que nós. É por isso que nós precisamos entregar o controle para Ele. Sabe quando você está jogando videogame com um amigo, e aí ele fala assim, não, você não sabe passar essa parte não, daí? Aí ele vai e passa e você fala, mas claro, você tem um jogo aí todo dia com você, né? Você está jogando todo dia. Já usaram essa desculpa? Eu já usei muito essa desculpa quando eu começava a perder. Já ouvi, né? Mas é exatamente assim. Deus, Ele sabe bem mais sobre o jogo do que nós. Então não tem por que a gente ter medo de entregar o controle para a mão dEle. Ele é o dono do jogo, Ele criou o jogo, Ele sabe mais que o jogo, Ele passa do chefão tranquilamente. Nossa única coisa é confiar o suficiente para se desprender das nossas vontades, se desprender do nosso medo. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje sem esse medo de entregar o controle a Deus. Lá em João 16:33 diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está falando assim, cada fase vai ser mais difícil, mas relaxa porque eu zerei o jogo. Relaxa, entrega o controle nas mãos daquele que te criou, e Ele vai passar de fase. No último culto foi ministrado aqui que o Senhor guerreia as nossas guerras. Relaxa, entregue o controle nas mãos de Deus e Ele vai passar de fase na sua vida. Amém? Agora, o que você precisa fazer para entregar esse controle na mão dele? Você precisa se posicionar. Eu tenho batido muito nessa tecla com os adolescentes no Connection a respeito de posicionamento. Nós não temos mais tempo para ficar disposicionado nessa guerra. Nós precisamos assumir o nosso local, o nosso lugar, como guerreiros, como soldados, como filhos, como amigos, como foi falado aqui. E é complicado falar isso para você, porque isso fala de futuro. E o futuro muitas vezes é incerto. Mais do que nunca, o tempo que a gente está vivendo hoje é incerto. Está tendo rumores de guerra, já está tendo guerra na vida real. E aí, semana passada eu falei sobre o que é guerra. O que é guerra, se você puder falar aí para mim rapidamente, o que é guerra? Guerra é quando uma pessoa quer tomar um bem, um ambiente ou um local ou uma autoridade de outra. E aí, se precisa, ela vai usar um conflito armado. Não é isso que a Rússia está fazendo com a Ucrânia? Ela quer aquele território, está descendo chumbo lá. Aí você vai pensar, mas guerra é só tiro, é só bomba, é só tanque de guerra. Não. Quando você quer tomar o lugar de alguém, você está guerreando com esse alguém. É o mesmo princípio. Guerra é você querer tomar o lugar do outro, é você querer tomar o ambiente do outro, o poder do outro. Então, se você está querendo tomar o lugar de alguém, você está guerreando. E esse é o nosso problema. O ser humano, ele tem o costume de olhar para a grama do vizinho, achar que ela é mais verde e quer uma igual. Ou então você está vendo alguém que está
está dando certo na vida e tal. Eu não estou falando sobre inspirações, eu estou falando sobre você querer tomar o lugar. Tome muito cuidado com isso. Você não precisa tomar o lugar de ninguém, a não ser o seu lugar, de filho de Deus. Amém? Quando eu falo em relaxar, que Deus vai passar a sua fase, ficar de boa, eu não estou falando para você ficar de braço cruzado. Pelo contrário, eu estou falando para você realmente se posicionar como um soldado em uma trincheira. E o que acontece com um soldado que não ouve a voz do seu líder, do seu capitão? Morre. Não é não? Imagina, eu usei esse exemplo também na última Connection. Imagina que tem aqui o pastor Flávio, ele é o nosso general aqui. E aí ele fala assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E aí esses três se reúnem entre eles e eles decidem que o melhor a se fazer não é aquilo que o general falou, mas é a ideia deles. Então vai outra visão dentro do exército. Eu estava falando para os meninos, isso é o pior tipo de pessoa que pode acontecer, porque ele trabalha como um agente infiltrado. Ele vai trabalhar contra esse exército, mas sem ser do lado de lá, ele vai trabalhar dentro do exército. A Rússia é expert nisso. Já foi, né? Ela era expert em enviar pessoas para infiltrar pessoas nos outros países e no momento certo ativava aquelas pessoas e aquelas pessoas faziam aquilo que tinha que ser feito e trabalhavam como agente duplo. Então tome cuidado, não guerreie contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne. A nossa guerra é espiritual. Então hoje eu quero que você saia daqui posicionado como um soldado, posicionado como um guerreiro, sabendo que a sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta não é contra o seu amigo, a sua luta é contra você mesmo, contra o seu pecado. Porque é isso que vai tirar você da presença de Deus. É isso que vai cortar a ligação que nós temos hoje com Deus. A única coisa que pode nos afastar do Senhor é o pecado. Sim ou não? Essa semana o pastor Flávio gravou uns vídeos lá no Instagram. E eu falei, rapaz, ele quase falou a mesma coisa que eu ia falar, mas em outras palavras aqui, não seja mais esse crente Nutella. Sabe esse crente domingueiro que só está lá no domingo, que só está nas connections? Eu tenho falado com os jovens sobre isso também. Chega, não dá mais tempo de você ficar se escondendo atrás da barra da saia da sua mãe. Não dá mais tempo de você ficar escondendo atrás da barra da calça do seu pai, porque eles são crentes há muito tempo, eles estão na igreja há muito tempo. Você não vai ser salvo pelo que o seu pai fez. Você não vai viver experiências novas baseadas no que o seu pai está vivendo. Você precisa se posicionar como um filho, porque você precisa ter as suas experiências. De coração eu creio que nós somos a última geração. De coração eu creio que nós vamos gerar o último avivamento. Só que isso não vai acontecer baseado na vida de quem já passou. Billy Graham teve experiências incríveis, glória a Deus por isso. E você? E eu? Chegou a hora da gente se posicionar, galera. Não dá mais para a gente perder tempo. A gente não sabe. Jesus, ele já voltou para muitas pessoas nesse ano passado, no outro. Jesus já voltou para muita gente durante a pandemia, já voltou para muita gente lá na Ucrânia agora. Nós não sabemos se quando acabar esse culto, Jesus vai voltar para mim, para você. O que você vai fazer? Quando você chegar diante dele e ele falar assim, filho, eu te dei uma missão e você falhou na missão, você vai falar assim, não, mas os meus pais fizeram. Não, mas os meus líderes, os meus pastores pagaram um preço. Não importa o preço que seu pai pagou, o preço que o seu líder pagou. Se você não tem uma vida baseada na palavra, se você não tem uma vida entregue aos pés de Jesus e você não reconhece que Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida, e quer que isso alcance mais pessoas, não importa. Não interessa se você vem em todos os cultos de domingo, não interessa se você está em toda célula, em toda connection, não interessa. Você vai para o inferno do mesmo jeito se você não viver o seu propósito. Eu costumo falar isso e eu falo aberto, eu não vou adoçar a pílula, porque são adolescentes. A galera tem uma dificuldade de entender que adolescente já sabe o que é certo e o que é errado. Semana passada eu perguntei, cara, se você enfiar o dedo na tomada, você sabe o que vai acontecer? Você vai levar um choque, sim ou não? Sim. Você vai enfiar? Não. Por quê? Porque você sabe que não é algo bom. Então não adianta ficar adoçando a pílula do Evangelho. O Evangelho ele vai acabar com a nossa vida, porque ele vai trazer essa mensagem de confronto. Mensagem de confronto não é algo fácil, dói. Mensagem de confronto é algo que trata. Quando você tem uma ferida na sua perna, quando você cai em algum lugar, você precisa limpar e lavar. Aquilo não dói? Não? Rapaz, se aquilo lá não doesse, ou se você não limpasse e passasse por essa dor, aquilo ia infeccionar e você ia perder a sua perna, velho. Então, aquilo que dói é necessário.
Aquilo que dói é importante. Eu não quero que você receba essa mensagem no seu coração como: o Samuel está querendo pagar alma de bonzão, pagar alma de santão. Não, cara, eu erro tanto quanto vocês. A diferença é que eu sei que eu sou pecador e que eu não mereço nada, e por isso eu entrego a Jesus. Agora, às vezes a gente está querendo camuflar o nosso eu, falando: não, mas isso aqui não é pecado, não, mas isso daqui, se você olhar assim pela minha visão, por não sei o que, não dá para você negociar com o pecado, não dá para você negociar com o que é errado. Isso vai te matar e você vai andando, cantando músicas gospels para o inferno. O evangelho, ele vai vir para acabar com a sua vida, ele vai vir para destruir a sua vida. Porque a sua vida enquanto pautada nas suas vontades, porque a sua vida enquanto pautada no que você quer, no que você acredita, no que você quer que aconteça, te leva para o inferno, e o evangelho vai acabar com isso e ele vai te dar uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que perde a vida é aquele que acha. Perca a sua vida para de você mesmo, entregue o controle para Deus. Guerra não é brincadeira. Eu não vejo nenhum soldado. Quantos nós vimos agora soldados se despedindo da família porque sabe que pode não voltar? Eles sabem que eles não estão indo para um playground, eles não estão indo para um rolezinho, eles estão indo para um lugar dispostos a morrer e possivelmente não vão voltar. Guerra não é brincadeira. A galera às vezes confunde, né? Os adolescentes são novos, você precisa falar mais tranquilo com eles, você precisa dar uma floreada aqui no evangelho. Não tenho que fazer isso, porque, véi, se eu não fizer isso, se eu não falar a verdade que eles precisam ouvir, quem vai falar? Muitos pais hoje estão escondidos atrás dos pastores. Essa palavra agora é para os pais, não é para os adolescentes, não. Pai, a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho que ele tem que andar não é minha, não é do pastor, não é da liderança da igreja, não, é primeiro sua. Não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo de levar eles para as connections, de levar eles para os cultos, de cobrar aquela leitura bíblica, não. Mas os meus pastores, os meus líderes, eles têm tempo para fazer isso com o meu filho. Cara, você está delegando alguém para cuidar daquilo que é uma herança sua. Eu não adoço pílula para os adolescentes e nem para os mais velhos. O sangue do seu filho vai ser cobrado da sua mão se você não fizer nada. O sangue do seu filho, que eu acredito que você ama, como você tem demonstrado isso? Você que está assistindo online, faz um momento de reflexão aí. Você tem realmente sido alguém que o seu filho quer se espelhar? Ou ele está sendo educado e tem crescido vendo exemplos fora de casa que vão levar ele para longe de Deus? O maior pecado que eu acredito que existe, não é o maior, mas um dos maiores e mais drásticos, é o pecado da omissão. Um marido que se omite dentro de casa, um pai que se omite dentro de casa, uma mãe que se omite dentro de casa, ela está dizendo sim para todos os pecados. Estão conseguindo entender? Essa é uma palavra muito feliz, né, igreja? Eu queria dar uma palavra mais tranquila. Esse é o nosso primeiro culto Legacy de 2022. Não sei se vai ser o último, eu não vou perder essa chance de falar isso aqui não. Eu vou cutucar, eu vou encher o saco para vocês, para que a gente saia daqui mudado. Esses dias eu estava conversando com os pastores e eu falei assim: eu sinto que Jesus está voltando. E a minha preocupação não é em relação à minha salvação. A minha preocupação é de chegar no grande dia e falar assim: eu podia ter feito mais. Eu podia ter, ganhado mais pessoas. Aquele jovem, aquele adolescente precisava de uma palavra e você se omitiu. Eu não quero ser culpado por uma omissão. Eu prefiro ser culpado por excesso do que por omissão. O outro ponto que eu tenho aqui para falar. 4. O jogo não termina quando acaba. O evangelho ele vai acabar com a sua vida, mas ele não vai terminar com ela. Porque nós cremos que nós não estamos aqui sem propósito, nós cremos que nós estamos aqui para implantar e trazer o reino de Deus para a terra, mas não vai acabar aqui. Nós temos uma fase bônus. Nós temos algo para viver maior, melhor do que o que nós pensamos. Sim ou não? Então você está preparado? Você está preparado? Eu bato bastante nessa tecla. Jesus está voltando, Jesus já voltou para muita gente. Você está preparado para Jesus voltar para você hoje? Faz essa reflexão. Lá em 1 Coríntios 13, 12 fala o seguinte: agora, pois,
vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. A nossa vida plena só vai ser vivida quando nós perdermos a nossa vida. O propósito pelo que eu nasci, o propósito pelo que eu fui criado, só vai ser vivido na plenitude quando eu me encontrar com aquele que me criou. Hoje nós conseguimos sentir o cheiro, hoje nós conseguimos desfrutar de pequenas porções de Deus. Mas no grande dia, onde nós vamos olhar para Ele, face a face, é ali que a plenitude da nossa vida vai se manifestar. E aí, está pronto? Se você não está pronto, preste atenção, essa é a noite de você se posicionar. Amém ou não? O Evangelho ele vai acabar com a nossa vida e ao mesmo tempo ele vai garantir a nossa vida de forma plena. Quinto e último ponto, temos uma fase bônus, como eu já falei aqui. Nós ainda temos tempo. Graças a Deus nós ainda temos tempo. Não se assuste com o que eu falei, às vezes é dura a palavra, mas ela é verdade, precisa ser dita. Mas pelo menos tem uma boa notícia, você ainda tem tempo. Eu não estou falando nada para te assustar, eu estou querendo trazer a verdade. O que você vai fazer com a verdade depois é problema seu. Beleza? Essa é uma palavra para os jovens. Jovens, você precisa se posicionar como um guerreiro. Você precisa sair da imagem e da sombra dos seus pais que são crentes há muito tempo. Você precisa se posicionar. E essa palavra também é para os pais. Pais, você precisa parar de se esconder e se omitir dentro da sua casa. Você é responsável pelos seus filhos para que eles conheçam o caminho que precisam andar. Guarde essas duas mensagens. Que essas sejam as sementes que gerem vida hoje. Mas você vai falar assim: pai, eu sou tão pecador, Deus, eu sou tão falho, eu não mereço, eu não estou conseguindo. Você realmente não merece, você é falho e você vai cair outras vezes. Mas é isso que a graça vem e faz na gente, ela nos limpa, quando o nosso coração está contrito e quebrantado. Então hoje, se você está achando assim, cara, não vou conseguir, sozinho você realmente não vai. É por isso que eu digo aqui que o Evangelho ele vai acabar com a sua vida e você precisa entregar o controle da sua vida para Deus. É com Ele que nós conseguimos vencer cada batalha, é com Ele que nós conseguimos vencer cada ataque do inimigo. É Ele quem guerreia as nossas guerras, é Ele quem passa de fase para a gente. Amém ou não amém? Quando a gente conhecer Ele na plenitude, quando a gente ir para o reino de Deus, aí tudo aquilo que ficou para trás não vai fazer a menor falta para a gente. O carro do ano, a casa top, não sei o que, aquilo ali vai ficar, é passageiro. Nós vamos para um lugar onde não vai existir medo, onde não vai existir morte, onde não vai existir fome, não vai existir dor. Se isso não consegue colocar uma vontade tão grande no seu coração de ir para esse local, para esse lugar, eu não sei o que eu falo para você. Quando Jesus aqui na terra falava sobre o reino de Deus, ou em alguns evangelhos vai falar de o reino dos céus, o que ele estava falando e como ele ministrava a respeito disso? Sempre através de cura. Jesus ele curava um cego, ele curava um paralítico, ele ressuscitava um morto. Por quê? Porque ele estava falando: no meu reino, no reino do meu Pai, não existe doença, não existe morte, não existe sofrimento. O reino de Deus vem para que a gente viva aquilo que nós fomos desenhados para viver, a plenitude com Deus. Amém? Essa é uma palavra muito rápida, e eu quero que você agora feche seus olhos. Fique de pé. Fique de pé, eu quero fazer uma oração por você. Você pai, você mãe, que receba essa oração. Não ache que esse culto, porque é um culto direcionado aos jovens, ao Legacy, essa palavra aqui é somente para eles. Não, essa é uma palavra para toda a igreja que hoje precisa se posicionar. Essa é uma palavra para toda a igreja que hoje precisa se trazer a responsabilidade de que, opa, eu sou filho de Deus e eu preciso me comportar como tal, eu preciso externar essa minha identidade. Então feche seus olhos e eu quero orar por você agora. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse culto e pedimos em nome de Jesus que essa palavra não volte vazia. Nós pedimos em nome de Jesus que essa palavra entre como flecha em cada coração aqui, Pai, e que essa palavra possa gerar transformação, renovo e mudança, e que quando a gente saia dessa porta, não sejamos mais nós, mas seja o Senhor em nós, que a nossa identidade seja trazida para fora, que a nossa vontade seja diminuída e a sua cresça em nós, que o controle da nossa vida seja entregue nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus.
Aí onde você está, eu quero te fazer uma pergunta. Olhe para a pessoa que está do seu lado e faz uma pergunta para ela. Pergunta assim: hoje você quer se consertar com Jesus ou você quer aceitar Jesus? Sabe, se essa palavra fez algum sentido para você hoje, se essa palavra fez algum sentido na sua vida e você fala: opa, eu preciso me posicionar, eu vou me posicionar a respeito disso, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Se você não quiser vir aqui na frente, levante a sua mão, os pastores vão até você para orar. Mas não perca tempo, como eu falei, nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Essa é uma palavra para os jovens e para os pais. Se você que está em casa também hoje, faça essa oração comigo. Sabe, que o Senhor fale, te confronte dia a dia. Que o Senhor fale aqui e você saia daqui cheio de vontade de mudar as suas atitudes e se posicionar como um guerreiro e um filho de Deus. Você é amigo de Deus, você é filho de Deus, você é família de Deus. Feche seus olhos e agora, aí no seu lugar, faça essa oração. Se você quer se posicionar hoje, repita essas palavras e diga: Senhor Jesus, hoje eu quero me posicionar como um filho. Eu quero me posicionar como aquele que vai caminhar contigo segundo a sua vontade. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos e te peço, faça com ela o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe.